Bom, então, nesse vídeo eu proponho um exercício interessante para validar o uso das algumas ferramentas que eu mostrei nos últimos vídeos, tá? Que é o desenho desse tipo de caixa, que é uma caixa aí específica para transportar algum tipo de material mais, mais tem mais chance de sofrer algum tipo de dano, etc, tá? Que é uma caixa de madeira, tá? Então, fica o desafio aí para quem quiser tentar implementar de maneira sozinho, certo? Vai fazer de maneira autônoma. Considerem, não tem as dimensões aqui, mas considerem que a caixa tem 1 metro, certo? Essa parte interna aqui tem 1 metro e perdão, essa parte interna tem 500 milímetros, tá? Ou 1 metro, não vai fazer grande diferença, tá? Como queiram, e essa parte externa tem 20 centímetros, tá? Então, essa saída que tem aqui tem 20 centímetros, tá? Esse ribs que aqui tem são, ou esse thicken, certo? Já querendo adiantar, tá? Tem 20 centímetros, tá? E considere que a parte interna a parte interna basicamente não existe esses ribs internos, tá? Esses tickets internos somente na parte externa. E também que a largura dessa madeira que está aqui, tá? Dessa parte interna é 20 milímetros também, tá? Então, isso tem 20 milímetros e isso aqui tem 20 milímetros de espessura também, os dois, tá? Tentem fazer e aí eu mostro aqui como que eu implementei, tá? A forma com que eu fiz, como ficou, tá? Considerando que a parte de cima aqui tem tipo uma tampa, tá? E eu deixo aí o desafio para quem quiser implementar, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo documento, tá? Exemplo, tá? Eu vou chamar de exemplo caixa, tá? Transporte, tá? Vou criar esse novo arquivo, tá? Então, aqui tem o documento, o desenho vazio, certo? Eu vou criar um sketch, primeiramente, tá? Que vai ser um retângulo. Eu aqui, no caso, vou fazer 500 milímetros, tá? Podem utilizar o tamanho que quiserem aí. Eu vou utilizar 500 milímetros porque aí a medida de 20 milímetros de largura ficou bom. Ou senão pode fazer baseado mais ou menos ah, nessa, nessa proporção, assim. Como que? Tá? E aqui tem 500 milímetros também. Então, opa, o que que eu fiz errado aqui? Não, peraí. Eu fiz errado aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tem que tirar a medida desse aqui que eu tinha tirado 500 milímetros. Tá, então tem meu desenho aqui, tá com a rota restringido, tá pronto. Então o que eu vou fazer agora? É fazer um extrude, certo? Para criar a base da caixa. Vou colocar 500 milímetros, tá? Eu vou fazer de maneira simétrica, que fique no centro. Garanto que seja de maneira simétrica, que fique no centro, que vai ser mais fácil implementar esse desenho. Tá, então aqui tem a base da minha caixa, que seria o equivalente a essa parte interna aqui, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou usar a ferramenta Split, tá? Para fazer esses ribs externos aqui, certo? Essas saídas externas, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, primeiramente, alguns planos, tá? Para simplificar aí todo esse desenho, tá? Para começar, eu vou criar um shell aqui, tá? Para tirar uma parte superior, tá? Então, eu vou selecionar todo o objeto, tá? Hollow, tá? E vou, oh, perdão, eu vou desselecionar essa opção e vou selecionar somente essa face que está aqui, tá? Vocês podem ver que ficou aí, criou uma borda, tá? E garanto que essa borda aqui seja de 20 milímetros. E aí podem aplicar. Então, ele vai criar basicamente uma caixa, tá? Que não tem tampa. Depois a gente adiciona a tampa para poder utilizar os planos aqui dentro, ficar mais fácil, tá? Então eu tenho esse shell que permite fazer a borda da parte interna. Então agora eu vou criar alguns planos aqui, tá? O primeiro plano vai ser em relação ao plano frontal, tá? Isso vai estar transladado a 210 milímetros, tá? Então, eu vou transladar a 210 milímetros, ele vai ficar... onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, ó. Vocês podem ver aqui que ficou esse plano, tá? Qual que é o detalhe? Por que eu transladei 210 milímetros? Porque ele vai ficar exatamente a 20 milímetros da borda interna aqui, tá? Tem que ser 210 milímetros porque eu tenho 20 milímetros da borda que eu fiz, tá? Com o shell. E basicamente é isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar outro plano, tá? Também trasladado em relação à parte frontal, a diferença é que vai ser para o outro lado agora.
e vai ser 210 milímetros. Tá? Então, eu tenho transladado para esse lado. Tá? Então, eu tenho implementado aqui os dois primeiros planos internos que eu vou utilizar para fazer os meus splits. Tá? Tá, então eu fiz isso. Tá? Agora, tem duas opções. Eu posso já fazer o split com esses dois planos, que eu acho que é o jeito mais fácil, a forma que eu fiz. Ou eu posso fazer os outros planos em relação ao plano direito aqui, o plano right. Tá? Eu vou fazer o split já em relação a esses dois planos para mostrar qual é a ideia. Tá? Então, eu vou clicar na opção split. Tá? Eu vou selecionar a opção de faces, tá? Garante de opção de faces. Eu vou selecionar essa face que está aqui, tá? Eu vou selecionar essa face que está aqui. Eu vou selecionar essa face que está aqui, tá? E vou selecionar também as faces internas, se eu quiser, tá? Eu vou garantir que tem split também nas partes internas. Não seria necessário, tá? Porque a ideia é que a borda seja só na parte externa, mas eu vou fazer na parte interna se quiserem fazer a futuro também bordas na parte interna, tá? Eu fiz esse split, opa, faltou selecionar em relação ao quê, né? Eu quero fazer em relação ao plano 2, garanto que seja em relação ao plano 2. Então, basicamente, splitou essa face nessa borda que tem aqui, tá? E aí fica a opção de fazer interna, essa parte interna ou não, tá? Como querendo, não vai fazer grande diferença na prática, tá? Bom, eu fiz isso, agora eu vou fazer a mesma, eu vou criar outro split que tá aqui. Onde é que tá? Split, aqui, tá? E vou fazer o mesmo em relação a faces, tá? Vou selecionar essa face, vou selecionar essa face que tá aqui, essa face que tá aqui, tá? E as faces internas também. Essa e essa, tá? Tenho selecionado essas faces, tá? Agora eu vou, basicamente, fazer em relação ao primeiro plano, que é o plano que eu fiz inicialmente aqui. Tá? Então, tenho o split feito aqui, tá? Então, então eu tenho a primeira parte implementada, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar outros planos, essa vez em relação a plano da direita aqui. Eu vou colocar 210 milímetros, tá? E vou criar um segundo plano, tá? Com outra direção, em relação ao plano frontal, e também a 210 milímetros. Tá? Então, eu tenho os dois planos aí internos. E aí, eu vou criar mais dois splits, tá? Opção de faces. Então, eu vou selecionar essa face que está aqui. Garanto que tem que selecionar essa face que está aqui também, tá? Essa também, essa também, essa que está aqui também, tá? E as que estão aqui internamente também. Se eu quiser depois fazer alguma coisa interna, também eu tenho essa opção. E vamos fazer em relação tá? Vou fazer em relação primeiramente ao plano 3 que está aqui, tá? Então, eu fiz aí isso também em relação ao plano 3, tá? E falta fazer basicamente um split mais, que é esse que está aqui. Vai ser faces, tá? Vou selecionar essa face que está aqui e aqui, exatamente como eu fiz anteriormente, tá? E garanto ou não, se caso queiram utilizar a parte interna, que seja selecionado as faces internas também. E aqui vai ser em relação ao plano 4. Apliquem, tá? E aí vão ter vão ter essas novas faces aí geradas pelo split. Tá? Então, agora o que eu vou fazer, basicamente, é utilizar a opção de ticking aqui, certo? Que é criar uma borda, tá? Então, vou criar essa opção e eu vou colocar 20 milímetros, tá? Que é o que eu tinha mencionado. E eu vou selecionar basicamente as faces que eu quero fazer isso. No caso, essas duas que estão aqui, tá? Todas que estão do lado aqui, tá? E aqui, eu posso fazer um para cada face, tá? Ou eu posso fazer para várias faces. Fica aí a critério de cada um. Então, eu fiz nessa parte, tá? Qual que é o detalhe? Eu preciso fazer também na parte de baixo, aqui, tá? Agora que eu me lembrei. Então, antes de fazer o ticking, para otimizar, eu poderia terminar esse e fazer outro depois, tá? Eu vou cancelar esse ticking agora e eu vou fazer também mais um split na parte de baixo, tá? Porque se vocês olharem a caixa também tem essa parte de baixo. Tá? Então, eu vou criar outro plano, primeiramente, tá? Esse vai ser em relação ao plano superior, né? E esse vai ser um offset de 210 também. A diferença é que vai ser para a parte de baixo. E aí eu vou fazer o último split, tá? Onde é que eu tenho split aqui? E
que vai ser faces, tá? E aí eu vou selecionar todas as faces que estão ao redor aqui. E, e, e falta essas duas aqui. E, tá? E eu faço o mesmo se eu quiser na parte interna, tá? Eu vou fazer só para ter também esse split na parte interna. Tá? E falta esses dois aqui. Aí, tá? E aí eu vou selecionar em relação ao plano simples que eu acabei de criar. Tá? Então vai ter sido criado um split aí, também né, nesse sentido. Tá? E aí sim, agora sim eu vou criar a borda aqui, tá? Vou utilizar a opção ticking, tá? Eu vou deixar 20 milímetros, tá? E agora eu vou selecionar todas as faces que eu quero fazer isso. Selecionei essas duas faces que estão aí, tá bem, bem. Essa é uma forma de resolver esse problema, tá? Não é o único que fique claro isso. Eu estou fazendo dessa forma justamente para mostrar como que eu posso usar essas ferramentas aí que eu ensinei que eu mostrei para vocês aí nos últimos vídeos, tá? Falta aqui, tá? E aí falta na parte de baixo também. Então, aqui e, e falta esse cantinho aqui, tá? Quando eu clicar, tá? Já vai ter sido criado todas essas bordas aí na parte de baixo, ah, na parte dos lados aqui e na parte de baixo, tá? Então, aí tá um exemplo interessante de como eu posso usar o split e o ticking, tá? Duas ferramentas bem úteis para isso, tá? E me falta agora fazer da parte superior, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar no shell aqui, o original, tá? E eu garanti que já tá pronto, tá? Agora eu vou lançar, fazer que é hollow, tá? E vou deixar que exista a parte superior também, tá? E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um último plano, tá? Que vai ser em relação à parte superior com um offset de 110 milímetros, tá? Agora sim eu vou criar esse plano que vai ficar na parte superior, tá? E agora eu vou fazer o último split, tá? Faces, que vão ser todas essas faces que estão aqui ao redor, tá? Garanto que selecione essas aqui também, tá? Interno aqui. E, tá? Aqui também. Tem que selecionar essa aqui também. Falta só mais essa, esse lado. E aí falta, acredito que esse é o último lado. Aí tem que selecionar esse aqui também. Aqui e aqui também. Tá? Faltou esse aqui, deixa eu ver se eu selecionei todos. Agora acredito que sim. Agora acredito que todas as faces são selecionadas, tá? E selecionei em relação a esse plano que eu acabei de criar aqui anteriormente, tá? Então eu tenho aí criado esse é meu plano aqui. Qual que é o detalhe? Vocês podem observar, eu consigo fazer desse lado, mas falta fazer aqui em cima, certo? Eu preciso ter uma linha aqui também, certo? Tem um split aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nos splits iniciais que eu fiz, esse split que está aqui, tá? E eu vou selecionar também essa face superior, tá? E vou atualizar. Eu vou voltar aqui nesse split que eu fiz aqui, na 2, vou selecionar a face superior e vou essa aqui também, tá? E vou atualizar. Tá? Você pode ver que ele criou aqui esse split também. E o mesmo eu vou fazer nessas outras duas faces, nesses outros dois splits que eu fiz depois, tá? Eu vou selecionar essa face que está aqui, essa face que está aqui e essa face que está aqui e vou aplicar, tá? Vejam que ele criou aqui, tá? E falta, acredito que esse split, tá? Aí eu vou selecionar essa face que está aqui, essa face que está aqui e essa face que está aqui. E vou aplicar também. Agora eu tenho também um split feito na parte superior e também nessa parte do lado. Agora, basicamente, o que eu preciso fazer é fazer aqui o ticket, tá? O que eu vou fazer? Eu poderia editar isso aqui, sim, mas aí como eu criei depois, vai dar problema. Então, eu vou criar um novo ticket aqui, tá? Uma nova borda. Eu vou colocar 20 milímetros, tá? E eu vou selecionar as bordas que eu quero fazer. No caso, vai ser essa, tá? Essa daqui do lado
essa também, tá? Essa também. E todas as bordas superiores que estão aqui, tá? E, tá? E, se tudo estiver bem, quando eu clicar em OK, vai ter sido criado a parte superior também. Tá, então, essa era a ideia, esse era o exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Interessante para utilizar a ferramenta Shell, a ferramenta Split e Ticken, certo, da borda, tá? São bastante interessantes. Aí no próximo vídeo, nos próximos vídeos, trazer mais exemplos aí para continuar mostrando as ferramentas que existem no Unshake.